Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Educação Continuada. Esse é um programa que a gente resolveu fazer. São 65 óleos essenciais que a gente vai compartilhar esse conhecimento com vocês, mais os blends, né? Esses 65 são só óleos puros, fora todos os blends que a gente vai compartilhar com vocês. E aí vai ser conversa para ano adentro. Hoje eu vou falar especificamente de um óleo essencial chamado Arbovitae, primeiro, e depois do óleo essencial de manjericão. Entre um óleo essencial e outro, eu vou abrir para as perguntas, vou ler aqui as perguntas de vocês, e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Qualquer coisa, se cair, eu volto, mas eu espero que a gente consiga fazer isso a tempo para deixar essa live salva para vocês depois. Então, para a gente começar a nossa curiosidade sobre o Arbovitae, só algo que é muito interessante, porque às vezes a gente não entende o quanto os óleos essenciais eles são valiosos, por que eles custam o valor que eles custam. Então, só para a gente entender, antes de eu falar de toda a história do óleo de Arbovitae, gente, 1 quilo de madeira faz 5 ml de óleo essencial Arbovitae. Então, a gente precisa de 1 quilo de restos da madeira, e tem que ser da madeira interna, que ele é conhecido como cedro vermelho, porque a parte de dentro dela é vermelha. Então, a gente precisa de 1 quilo de serragem para fazer 5 ml de óleo essencial Arbovitae. Entendeu? E aí a gente vai ver quais são as maravilhas que essa árvore faz com a gente, com a nossa saúde. Mas primeiro eu queria falar para vocês sobre a história dela. Ela é conhecida como Árvore da Vida. A Arbovitae, ela é enorme. Se vocês pesquisarem aí, a Thuja plicata, ela é tão gigantesca. Mas além de majestosa, ela também tem muitos benefícios para a nossa saúde. E a primeira vez que eu estudei sobre ela, eu fiquei maravilhada. Eu quis imediatamente o óleo de Arbovitae na minha vida. Mas vamos começar com por que ela tem esse nome. Historicamente, os nativos usavam a árvore Arbovitae para muitos propósitos práticos. A madeira, por ser uma madeira muito forte, ela era usada para construir embarcações, totens, casas, e as raízes dessa árvore eram usadas para fazer outros itens, como, por exemplo, cestas, cordas e barbantes. E com tantas qualidades e usos benéficos dessa árvore, a gente não tem dúvida do porquê a Arbovitae ganhou o apelido como árvore da vida, né? Arbovitae significa árvore da vida, porque era realmente ela que mantinha essa vida nas aldeias. Ela servia para tudo, desde medicamento natural até casas, embarcações, enfim. Essa árvore pode atingir até 6 metros de altura e ela é conhecida como a maior árvore da família dos ciprestes. A árvore Arbovitae, ela pode chegar de 400 a 1000 anos. Então, olha aqui, de 400 a 1000 anos. E o óleo essencial Arbovitae, ele é colhido do miolo dessa árvore nativa, que vem da América do Norte. E se vocês pesquisarem Arbovitae, vocês não vão encontrar muita coisa, porque ela é conhecida como Thuja plicata, que também é conhecida como um cedro vermelho. Elas são nativas do Canadá e do noroeste dos Estados Unidos. E especificamente o cedro vermelho, ele tem sido usado por civilizações antigas há muito tempo para aumentar o potencial de comunicação espiritual durante os rituais e outras cerimônias, porque dizem que ele traz esse sentimento de introspecção. Essa planta ela é muito poderosa e ela tem sido usada durante anos também, não só para as questões espirituais e concentração, mas para tosse, febre e parasitas intestinais. Então, de forma geral, na aromaterapia, o Arbovitae é usado para promover uma pele limpa e também é utilizado para meditação, é utilizado como um analgésico e como imunoestimulante. E a gente vai entender aqui comigo hoje um pouquinho do porquê ele faz tudo isso com a gente. O primeiro tópico é imunoestimulante. E aí, por que ele é um imunoestimulante? Ele é um óleo excelente para aumentar a nossa imunidade por ser um protetor de ameaças ambientais, tanto para a madeira dele, quanto para o nosso organismo, por ter esse efeito, esse poder de purificar e de limpar o ambiente. Um exemplo disso
é que depois de uma madeira da Thuja plicata cair da própria árvore ou morrer, ou depois que a árvore morre, a madeira dela ainda pode ser utilizada até 100 anos depois. Porque a madeira é tão resistente pelas propriedades químicas naturais que ela tem, que ela não apodrece. Então, ela não deixa os micro-organismos fazerem morada dentro dela, e por ser uma árvore, uma madeira muito forte, ela permanece naquele mesmo estado por até 100 anos após a sua morte ou após um tronco, um galho cair. Então, eles ainda assim continuam usando a madeira. Esse mesmo princípio é aplicado às ameaças para o nosso ambiente. Por isso que esse óleo é considerado um amigo valioso para a nossa imunidade, porque ele funciona como um imunoestimulante, como um estimulante da produção de citocinas e anticorpos, responsáveis por formar a nossa primeira linha de defesa do corpo. Essa linha de defesa do nosso corpo ajuda, em muitos casos, contra as infecções, e é por isso que é importante a gente pensar na nossa linha de defesa preventivamente, antes que eles estejam enfraquecidos por falta de sono, por falta de estímulo, por uma alimentação inadequada. E aí, até chegar a infecção, para que esperar chegar lá? A gente pode cuidar do nosso corpo preventivamente, cuidando dessa linha de frente de proteção, para que não precise chegar ao nível de uma infecção. Então, é por isso que a gente fala que ele é muito potente nesse sentido também, para não esperar o seu corpo estar tão vulnerável a ponto de vir um micro-organismo e adoecer ele. Então, René Maurício já ensinava, o corpo não adoece por causa de algo externo. Um corpo adoecido se faz uma boa morada para um micro-organismo. Então, não foi aquele micro-organismo que adoeceu o seu corpo, era o seu corpo que já estava fragilizado e ali se tornou um lugar muito propício para ele. Então, lembrem, vamos cuidar da nossa imunidade de forma preventiva e a Arbovitae é excelente para isso. A gente pode fazer isso aromaticamente, passando na sola dos pés. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a estética. Como que esse óleo essencial pode ajudar na nossa pele. Esse óleo, ele também pode ser aplicado nas manchas da pele para reduzir a aparência danificada e para ajudar a nossa pele. E vai funcionar mais ou menos assim. As propriedades naturais de limpeza profunda desse óleo, conhecidas como tujato de metila, vão reduzindo a quantidade de pele morta e de outros detritos que ficam na nossa pele, e isso vai fazer com que ela consiga atingir essa limpeza profunda, ajudando a evitar as manchas indesejadas e ajudando até a diminuir a aparência de cicatrizes em algumas peles. Olha que incrível! Quando a gente olha o que é conhecido da roda química dos óleos essenciais, o óleo essencial de Thuja plicata, de Arbovitae, ele se encontra como um restaurador. E ele está do ladinho ali nessa roda química dos óleos essenciais, ele está do lado do Helichrysum, do Wintergreen, do Jasmim. E para quem conhece esses óleos essenciais, sabe que eles são poderosos. Então, ela faz parte de um grupo de óleos essenciais ricos em ésteres. E o que significa isso, Tabata? Os óleos essenciais ricos em ésteres, eles são voltados para revitalizar, rejuvenescer, restaurar tanto o nosso corpo físico quanto os nossos sentidos. Ele vai dar esse reset, esse suporte físico e emocional para a nossa pele e para os nossos sentimentos, para ter aquele sentimento de confiança, de estou começando novamente. É excelente para a gente usar agora no início do ano. Outra forma que nós podemos utilizar o óleo essencial de Arbovitae é como um analgésico. Então, em um estudo científico, o óleo de Arbovitae provou possuir uma ação bloqueadora da dor e analgésica comparada ao THC, que existe na cannabis sativa. E é um efeito igualzinho ao da codeína, que para quem conhece sabe que também é um analgésico. Então, olha só, ele se comparou tanto com o THC quanto com a codeína, que são dois analgésicos poderosos.
Isso mostra que ele é muito útil nos casos de dores reumáticas. Se você tem dor de cabeça, neuralgia, dor no ciático, você pode utilizar o Arbovitae topicamente para ajudar nas suas dores, nesse efeito anestésico, analgésico que ele tem. E nesse estudo, ele se destacou por apresentar um papel importante para a regeneração do músculo, por ativar mioblastos para fusão com fibras musculares. E isso faz com que ele entre num processo de inibir o desenvolvimento de fibrose. Então, ele é um óleo essencial muito rico que a gente pode utilizar nas massagens, a gente pode utilizar topicamente para ter esse efeito analgésico. Não sei se vocês estão conseguindo ver, para mim a parte de baixo está um pouquinho embaçada, acho que se afastar um pouco melhora, mas tá dando para ler o título ali embaixo, né? Agora, um outro estudo, gente, que eu achei fantástico, e são temas muito polêmicos. Eu até fiquei pensando assim, falo ou não falo, né? Que o óleo essencial de Arbovitae foi indicado em casos de células cancerígenas. E eu pensei sim em falar, porque existem muitas literaturas, inclusive assim, um dia eu vou ter a oportunidade de mostrar todos para vocês, mas olha aqui, aromaterapia clínica, aromaterapia médica, óleos essenciais e o câncer, óleos essenciais para mães, para bebês, os fundamentos químicos e holísticos dos óleos essenciais. Então, essas informações que eu encontro nos livros e nos estudos, eu acho muito importante divulgar, apesar de ser polêmico. E é claro que eu não estou aqui para dizer que eu tratei ou curei alguém que tivesse esse quadro, mas baseado nesses estudos, nós vemos muitas evidências e com certeza a gente pode utilizar para amenizar ou até trazer essa sensação de bem-estar para essas pessoas que estão precisando de um apoio, seja emocional ou físico. Então, no caso do câncer, existem algumas pesquisas isoladas do uso das propriedades químicas naturais da Arbovitae no combate às células cancerígenas. E nesse estudo específico, ele é sobre o glioblastoma multiforme. Não que o nome importe muito, mas é um tipo agressivo de tumor cerebral. E foi observado uma significante redução do desenvolvimento de tumores sólidos. E aqui eles explicam o que aconteceu. As análises demonstraram a indução de estresse oxidativo e autofagia das células. Gente, autofagia é uma palavra que vem do grego e que significa comer a si mesmo. Ou seja, essas análises demonstraram um certo tipo de morte celular programada em células tumorais tratadas com a atujona, que é uma propriedade desse óleo. E essas observações demonstraram que a atujona exerce um efeito pró-apoptótico. Então, ela promove a morte programada das células danificadas. E isso confirmou o potencial do Arbovitae para tratamentos de câncer. Então, existem vários estudos, esse é só um que eu coloquei aqui, mas nós podemos colocar lá Arbovitae ou Thuja applicata contra câncer ou células cancerígenas e vocês vão ver várias evidências que são muito interessantes. Outra coisa para que esse óleo essencial é muito rico e já vem sendo utilizado, como eu falei, nas tribos antigas, é que ele nos traz para a consciência. Então, ele age positivamente combatendo a exaustão dos nervos e isso melhora os estados de estresse, cansaço mental e físico. Emocionalmente, o óleo essencial de Arbovitae, ele é o óleo da graça divina. E ele é utilizado já há séculos pelos índios nessas cerimônias religiosas, porque, segundo essas tradições, esse óleo vai favorecer a introspecção e o contato com a divindade, ajudando a gente a aumentar a nossa consciência espiritual e a meditação. Então, para quem gosta de meditar, esse é um óleo essencial que você pode colocar para pensar, ponderar, meditar, fazer o seu yoga, entrar nesse processo de introspecção e ponderar sobre as coisas que você está fazendo ou quer fazer. E aí, por fim, em relação a esse óleo, de dar umas precauções, tá bom? Então, o Arbovitae, ele não é um óleo adequado para o consumo interno, porque existe a presença da tujona, que é a mesma
que ajuda lá nas células cancerígenas, mas em grande quantidade dentro do nosso organismo, a tujona pode ser tóxica quando a gente utiliza internamente, tá bom? E ele pode ter grandes efeitos nutricionais para a nossa pele. Um regime de aplicação do óleo na nossa pele vai fazer com que a gente passe de uma pele saudável para uma pele brilhante, livre de manchas, limpas. Mas o óleo Arbovitae provavelmente pode irritar a sua pele, causar aquela sensação de que está queimando, se ele for aplicado diretamente em alta concentração. Então, eu vou aplicar ele puro aqui, provavelmente vai ficar vermelho e você vai sentir queimando. Então, é importante você diluir com um óleo transportador da sua preferência, pode ser o óleo de coco fracionado, óleo de semente de uva, óleo de chia, ou uma loção que você já utilize no rosto, antes de aplicar ele topicamente direto. Então, você vai fazer essa diluição para minimizar o risco de irritar a sua pele se ela for sensível, tá bom? E se você quiser fazer blends com esse óleo, ele combina muito com o óleo essencial de patchouli, balance, bergamota, Douglas Fir e black pepper. E eu queria passar algumas formas de uso para vocês, porque agora que vocês já sabem todos os benefícios, a gente fica assim, eu quero usar, mas não sei como, né? Então, nós podemos utilizar ele aromaticamente, adicionando de 3 a 4 gotinhas no nosso difusor. Se você gosta daquele aroma aterrador, amadeirado, para manter o ambiente livre de ameaças e para estimular o seu sistema imunológico. Então, ele vai te ajudar na consciência, ele vai te ajudar limpando o seu ambiente, estimulando o seu sistema imunológico, tá bom? Nós também podemos utilizar ele topicamente, diluindo em um óleo transportador para aplicar na nossa pele, como eu falei, para minimizar as manchas, irritação, alguma cicatriz que já é altinha e você quer diminuir isso. Lembrando que você vai precisar usar a longo prazo para que você veja a diferença nas cicatrizes, tá bom? Ele vai promover na sua pele uma limpeza mais profunda. E você também pode aplicar, quando estiver andando ao ar livre, aplica nos pulsos. Ele é excelente para uma caminhada, para você se sentir mais motivado. E aí existem várias formas de uso, tá bom? Eu coloquei uma imagem, que é a imagem do livro, que a gente tem no próximo slide, mas como a letra está bem pequenininha, vocês provavelmente não vão conseguir enxergar tudo que ele faz pela gente. Mas ele dá algumas dicas aqui no livro que eu coloquei para vocês. É só fazer a inscrição lá no link da bio, que vocês vão ter acesso a essa imagem também. Mas ele dá as dicas para cândida e problemas fúngicos, vírus, herpes labial, verrugas, problemas respiratórios, como que ele funciona como um repelente, como um estimulante. E aí tem várias receitinhas, mas eu queria passar para vocês hoje o benefício desse óleo e não especificamente todas as receitas que vocês podem fazer na sua casa, porque são várias. Vocês têm 1001 formas de usar esse óleo essencial, assim como os outros, tá bom? Então, só para a gente encerrar, eu gostaria de dizer também que, lembra que ele protege a madeira? Então, se você misturar 4 gotas do óleo de Arbovitae com 2 gotas do óleo de limão siciliano e fazer uma limpeza nas madeiras da sua casa, elas ficam com aquele aspecto de polimento. E também ajuda a proteger a madeira contra a umidade, as ameaças. Ele é excelente para madeira, tá bom? Então vocês podem utilizar ele também não só na sua pele, mas para manter a sua casa brilhosa e limpa aí. É isso que eu tinha preparado, mas eu queria dizer para vocês que foi muito especial preparar essa aula, estudar um pouco mais sobre o Arbovitae. Cada vez que eu estudo sobre um óleo essencial, eu vejo que não importa qual é o óleo que você tem na sua bolsa, tá bom? Pega ele e usa quando você estiver precisando, porque os óleos essenciais, eles têm de 100 a 300 propriedades. Então, alguma propriedade dele ali vai te ajudar. Mas é claro que estudando a gente vai saber para que eles são mais específicos ao longo do tempo e a gente vai conseguir ser o nosso próprio boticário, né? Fazer nossas próprias poçõezinhas ali com os óleos essenciais. Então, eu espero que tenha ajudado vocês.